Paz. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, geralmente considerado como o último grande filósofo dos princípios da era moderna. O livro A Paz Perpétua trata que o direito cosmopolítico deve circunscrever-se às condições de uma hospitalidade para consolidar a paz perpétua. O direito da posse comunitária da superfície terrestre pertence a todos aqueles que gozam da condição humana, existindo uma tolerância de todos a fim de que se alcance uma convivência plena. O ato de hostilidade está presente no direito da hospitalidade. Mesmo que o espaço seja limitado, os indivíduos devem se comportar pacificamente com o intuito de se alcançar a paz de convívio mútuo. O relacionamento entre as pessoas está na construção dos direitos de cada um, sendo indispensável para a compreensão do direito cosmopolítico de modo a garantir as condições necessárias para termos uma hospitalidade universal. Por fim, a não violação do direito cosmopolitano e o direito público da humanidade criará condições para o favorecimento da paz perpétua, proporcionando a esperança de uma possível aproximação do Estado pacífico. Resumidamente, Kant acreditava que havia a necessidade de todos se relacionarem muito bem no espaço, para que pudesse, então, haver paz. Aqui citaremos algumas frases de Kant. É por isso que se manda as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática suas ideias. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de nenhum modo se procura intencionalmente nelas conservar. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Age de modo que consideres a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, e sempre como objetivo, nunca como simples meio. Passagens do diário de Jean-Paul Sartre. Os homens dizemos, não merecem a guerra. É verdade. Verdade no sentido simples de que eles fazem a guerra. Nenhum dos homens atualmente mobilizados merece a paz, porque se a merecesse, realmente não estaria aqui. Mas pode ter sido obrigado, forçado. Ele era livre. Compreendo que ele partiu acreditando que não tinha outro remédio, mas essa crença era decisória. E por que ele decidiu assim? Por inércia, fraqueza, respeito pelo poder, medo de uma condenação. Por isso, na guerra não há vítimas inocentes. Só não merecem a guerra os homens que aceitam o martírio pela paz. Só eles são inocentes, pois a força de sua recusa é o bastante grande para que suportem o infortúnio e a morte. Cúmplice ou mártir, essa é a alternativa, e a decisão faz a história. Recusando-me a fazer a guerra, estarei pagando pelos outros. Aceitando-a, pago também, mas somente por mim. Quanto mais vivo, mais vejo que os homens merecem a guerra, e que a merecem muito mais na medida em que a fazem. É como o pecado de Adão, que cada indivíduo toma a si livremente. A declaração de guerra, culpa de certos homens, nós a tomamos para nós, com nossa liberdade. Esta guerra foi declarada por todos nós, em um momento ou outro. Jean-Jacques Rousseau a respeito da paz. Paz. Como entender seu significado com plenitude sem a sua ausência? Seu contraponto é a guerra, seja ela internacional, regional ou apenas entre homem e mulher. Guerra pode ser definida como relações de violência. Hobbes acreditava que o ser humano é mau. Acreditava na frase guerra de todos contra todos. Já Rousseau sustenta que o homem é de seu natural pacífico e assusta disso, pronto a fugir ao menor perigo. E se o estado da natureza é bom, a guerra é um flagelo endêmico da humanidade. Ele afirma, os homens em absoluto não são naturalmente inimigos. É a relação entre as coisas e não a relação entre os homens que gera a guerra. Para Rousseau, o homem era corrompido pela sociedade. Ele resume suas ideias nos escritos de Abade de Saint-Pierre. Ele aprofunda ainda mais e afirma que não há guerra entre homens, somente a guerra entre os estados. René Descartes viveu numa época marcada por guerras religiosas, e ele viajou pelo mundo. E por esses lugares diferentes, ele percebeu que a sociedade tinha crenças diferentes, e concluiu que os costumes, a história de um povo, junto com a sua tradição,
influenciam a forma com que as pessoas pensam naquilo que acreditam. E obedecendo o sistema que está sendo imposto, a sociedade acreditava que tudo aquilo que estava acontecendo era porque Deus queria. Agora iremos falar sobre liberdade. René Descartes acreditava que o problema da liberdade está diretamente relacionado com a temática de Deus e da vontade do ser humano. Nessa perspectiva, a questão do erro, que seria o pecado, isenta Deus de qualquer responsabilidade de julgamento, liberando o homem do constrangimento, dando a ele o livre-arbítrio. Descartes reconhece a liberdade do homem sobre essa temática, que está relacionada totalmente ao erro. Uma definição melhor sobre o tema seria: podemos fazer uma coisa ou não fazer, afirmar ou negar, fugir das coisas que nos propõem agir de tal modo que não nos sentimos constrangidos sobre ele. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. Para Rousseau, a liberdade natural caracteriza-se por ações tomadas pelo indivíduo com o objetivo de satisfazer seus instintos, suas necessidades. O homem neste estado de natureza não tem a vontade e nem a obrigação de manter o vínculo das relações sociais. Outra característica é a sua total liberdade, desde que tenham forças para colocá-la em prática, obtendo as satisfações de suas necessidades, moldando a natureza. O homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém. Basta apenas deter os meios e adquirir força suficiente para realizar os seus desejos. Segundo Rousseau, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam. Todavia, a única maneira possível de preservar a liberdade natural do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade é através de um contrato social, onde suas leis estabelecem e asseguram a liberdade civil, através dos direitos e deveres de cada cidadão no corpo político da sociedade. No livro Contrato Social, Rousseau ressalta que o fator limitante da liberdade civil é a vontade geral, uma vez que ela visa a igualdade, o que torna os indivíduos realmente livres. O contrato social iguala todos os cidadãos e fortalece a liberdade de cada indivíduo, a partir de seus interesses particulares, pois tem como principal objetivo a garantia da segurança e da liberdade. Já a separação nominal jurídica do público e do privado é o que garante a igualdade política a cada pessoa que passa a ser um cidadão de direitos e deveres na esfera política e com liberdade comercial e livre expressão de ideias. O Estado, tal como é proposto por Rousseau, assegura a liberdade de cada cidadão através da independência individual, privada e da livre participação política. O povo seria ao mesmo tempo parte ativa e passiva deste contrato, isto é, agente do processo de elaboração das leis e de cumprimento destas, compreendendo que obedecer à lei que se escreve para si mesmo seria um ato de liberdade. Dessa maneira, tratar-se de um pacto legítimo, pautado na alienação total da vontade particular, como condição de igualdade entre todos. Logo, a soberania do povo seria condição para sua libertação. Logo, soberano seria o povo, e não o rei. Este seria apenas funcionário do povo, valorizando assim a democracia. O homem nasce livre, e em toda parte é posto a ferros. Quem se julga o senhor dos outros não deixa de ser tão escravo quanto eles. O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Jean-Paul Sartre. Sartre defende que o homem é livre e responsável por tudo o que está à sua volta. Somos inteiramente responsáveis por nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Em Sartre, temos a ideia de liberdade como uma pena, por assim dizer. O homem está condenado a ser livre. Já não há a existência de um Deus que possa justificar os acontecimentos. A ideia de destino passava a ser inconcebível, sendo então o homem o único responsável por seus atos e escolhas. Para Sartre, nossas escolhas são direcionadas por aquilo que nos aparenta ser o bem, mais especificamente por um engajamento naquilo que aparenta ser o bem e assim tendo consciência de si mesmo. Em outras palavras, para o autor, o homem é um ser que projeta tornar-se Deus.
Recorrer a uma suposta ordem divina representa apenas uma incapacidade de arcar com as próprias responsabilidades. Sartre não nega por completo o determinismo, mas determina o ser humano através da liberdade. Nós somos, afinal, livres para não ser livres. Afinal de contas, não é Deus nem a natureza, tampouco a sociedade que nos define, que define o que somos por completo ou nossa conduta. Somos o que queremos ser, o que escolhemos ser, e sempre poderemos mudar o que somos. Os valores morais não são limites para a nossa liberdade. A liberdade dá ao homem o poder de escolha, mas está sujeita às limitações do próprio homem. Esta autonomia de escolha é limitada pelas capacidades físicas do ser. Para Sartre, porém, estas limitações não diminuem a liberdade. Pelo contrário, são elas que tornam essa liberdade possível, porque determinam nossas possibilidades de escolha e impõem, na verdade, uma liberdade de eleição da qual não podemos escapar. Sartre dizia: a felicidade não está em fazer o que a gente quer, mas sim em querer o que a gente faz. Não há necessidade de grelhas. O inferno são os outros. Um amor, uma carreira, uma revolução. Outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. Ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Cada homem deve inventar o seu caminho. Immanuel Kant, filósofo alemão, que em seu trabalho associou concepções de justiça e liberdade. Você é livre no momento em que não busca fora de si, mesmo alguém, para resolver os seus problemas. Kant acreditava que a liberdade é consagrada como um dos pilares do Estado democrático do direito. Não há justiça consolidada sem a liberdade, em suas diferentes formas. Liberdade de expressão, de imprensa, de opinião, de associação, de ir e vir, de escolha e tantas outras são essenciais ao exercício da cidadania plena. A reflexão kantiana sobre a liberdade abre espaço para a necessidade de parâmetros objetivos na condução da ação ética. A visão de Kant pode não trazer nada aparentemente relacionado realmente à liberdade, uma vez que a definição no senso comum dessa é fazer o que se quer, quando se quer, sem pensar em nenhum tipo de consequência. Sua opinião nos ajuda a dialogar com o nosso mundo sem parâmetros e sem base alguma, que cada vez mais vê a ética e o respeito ao próximo dissolverem-se em nome do individualismo. Kant busca deixar parâmetros que partam de cada um, da vontade de cada um, para que o bem comum possa ocorrer, nascendo assim o chamado imperativo categórico, conceito tão importante na ética do filósofo. Para Kant, o conceito de liberdade não está fundamentado no individualismo e egocentrismo. No pensamento do filósofo, essa definição alcança um valor de coletividade bem comum. Em termos simples, eis o que o grande filósofo alemão Immanuel Kant chamou de imperativo categórico. Você deve agir sempre baseado naqueles princípios que desejaria ver aplicados universalmente. Ele não concordava com a doutrina do utilitarismo, ou seja, a de que os fins justificam os meios. Como podemos nortear nossas ações com base nos resultados, se até mesmo os planos mais bem traçados podem ser desvirtuados? E assim, nós fechamos o nosso trabalho sobre paz e liberdade, com os filósofos Rousseau, Descartes, Kant e Sartre. Obrigado.